Bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Líder Maravilha, que a gente traz insights inspiradores com mulheres inspiradoras. E hoje estamos com Laisa Castro e vamos falar de como a liderança influenciadora faz diferença nos seus negócios. Bem-vinda, Laisa! Muito obrigada, gente. Estou muito feliz, né? Já acompanho o podcast da Carla, acho incrível a forma como ela potencializa as mulheres, valoriza, gera autoridade, incentiva e influencia também, né? A gente sabe que a Carla, ela é uma influenciadora nata, principalmente para as mulheres, e isso é muito legal, saber que tem uma mulher que representa a contabilidade e os negócios e consegue dar esse estímulo, esse incentivo de que nós podemos mais, que a gente pode crescer muito dentro e fora da contabilidade. Então, eu estou muito feliz, muito obrigada pelo convite, que linda, Carlinha. Muito obrigada. E a Laisa, ela é nossa membra do Fire Club. O Fire Club, hoje a gente está nesse ambiente diferente que a gente está fazendo a temporada do podcast de verão. Então, a gente sempre faz esses movimentos justamente para trazer mais influência, para liderar, para impactar positivamente a vida das pessoas. Se você quiser saber mais sobre o Fire Club, que é o nosso clube de negócios, dentro da maior liga de mentorias do Brasil, tem um QR Code na tela ou um link na descrição que você pode também saber mais. Então vamos lá. Falando sobre influência, a liderança com a influência. Como que você faz isso no dia a dia, Laisa? Você que é CEO da Líder Contabilidade, então já tem tudo a ver com o nosso podcast aqui. Sim, com certeza. Então, eu acredito que a liderança ela anda junto com a influência. Quem não influencia não consegue liderar, né? Eu acredito que nós, mulheres, a gente tem várias formas de ter esse ponto de conexão para influenciar as pessoas, influenciar o nosso time. Hoje o meu time, ele é só mulheres, tá? Só mulheres. E assim, a gente tem essa conexão de se ajudar. Geralmente o pessoal gosta de falar, mas só mulher, pensando no caos que não deve ser, né? Esse tanto de mulheres em um ambiente só. E não, lá a gente se ajuda, a gente é unida. E eu sinto que a influência que eu tenho hoje potencializa muito o resultado do escritório com relação à minha liderança. Porque eu como se diz assim, eu consegui encontrar um ponto, né, na liderança feminina com a minha equipe, onde eu consigo ter um ponto de conexão com cada uma. E isso faz com que elas entrem para o jogo, entendem como que é a missão, o que eu quero levar para os empresários, qual é o impacto que a gente causa nas empresas. Então, eu acredito que a liderança, ela está totalmente relacionada com o poder de influência e como a gente se relaciona com as pessoas, né? Legal. E você falou que tem várias formas, né, de liderar. Fala para quem está nos ouvindo, aqui a gente tem normalmente pequenas e médias empresárias, quem está querendo potencializar a sua liderança, mas está vendo que não está dando muito certo. O que você faz, que você gosta para essas mulheres que estão no seu time? Então, a liderança, primeiramente você tem que amar pessoas, né? Se a gente não tem amor por pessoas, por entender a dor, ter empatia, ter uma liderança mais humanizada, né? Não ser aquela chefe, sim um líder. Eu acho que o primeiro ponto é amar pessoas. O segundo ponto é ser estratégico do que você está esperando daquele time, das pessoas que você está, do liderado, digamos assim. Então, você tem que ter clareza, né, nessa informação, você tem que dar como é que eu vou falar? Você consegue entrar ali no universo dele, entender o lado, ter empatia e mostrar para ele que ele pode ir mais, ela pode ir mais, através do seu conhecimento que você tem como gestora, líder, como que você pode realizar o sonho daquele liderado dentro do teu ecossistema. Legal. Então, eu acredito que você tem que dar esse plano de esperança, né? As pessoas, elas seguem o que elas acreditam, né? Elas não conseguem seguir aquilo que não está dentro do propósito. Então, acredito que a liderança, ela envolve processos, propósito, clareza, né? Então, a gente consegue influenciar no simples fato de, eu sou cristã, né? Então, eu acho que
eu consigo influenciar muita gente dentro do que eu prego ali nas minhas redes sociais, na minha empresa. A gente tem rotina de oração toda semana e eu já vi que outros escritórios de contabilidade já estão adaptando também esse momento de reflexão, esse momento de... Então, eu acredito que você tem que seguir uma linha de, eu sou o exemplo. Eu preciso, de fato, deixar um legado para que a pessoa... como se diz, me tem como um espelho, Sim. né? Falar em espelho, o liderado, ele é o espelho do líder, né? Sim. Na verdade, o líder é o espelho do liderado. E como que você age quando você não está bem? Como que você, como líder... Porque assim, a gente tem os nossos dias. Sim, claro. O que você prefere fazer? Você comunica isso para os liderados? Hoje, gente, não estou tão bem. Ou você não vai? Qual que é a sua estratégia? Porque aqui é vida real, né? Sim, claro. A gente não está sempre bonita, maquiada não desse mesmo. jeito, bem-humorada, num lugar tão lindo. Então, o que você faz quando você não está bem? Qual que é a parte da influência nesse ponto, na empatia? Então, eu sei que a gente não tem os nossos dias tão bons, né? Tem os dias nublados, os dias cinzas, assim como todo mundo, mas eu costumo não levar esse tipo de sentimento para dentro da minha empresa. Eu tento filtrar ao máximo para que eu sempre esteja ali com a energia lá em cima, alta. Porque eu acho que a energia, ela é a base de tudo dos negócios, né? Tudo que você coloca energia, flui. Então, eu costumo fazer um filtro e não gosto muito de... já teve momentos, claro, que eu tive que compartilhar com o time alguma dificuldade do meu negócio, algo que era um problema que precisava ser resolvido. Então, eu tive que falar, olha, gente, a gente está enfrentando essa situação desafiadora e eu conto com a ajuda de vocês, eu não estou muito bem. Eu tenho essa clareza nos casos maiores, mas eu digo que as coisinhas do dia a dia, eu prefiro não colocar energia, abafar e permanecer a Laísa contadora animada, da frequência alta, porque eu acho que a gente consegue ter mais resultados, assim. Porque tudo influencia, né? Tudo. Tudo influencia. Então, se você não tá bem... Eu sempre falo para as minhas mentoradas, falo assim, você não tá bem, você é a empresária, você pode não ir. Tá tudo bem, você fala que você teve alguma coisa. Precisa se ausentar. Precisa se ausentar e tá tudo bem. Você pode trabalhar de casa um dia, o liderado não vai morrer por causa disso. Não, jamais, é verdade. É até bom, na verdade, de vez em quando, até uma estratégia, assim, ele entender que você pode sim estar ausente. Isso. Você pode sim ir fazer outras coisas propositalmente ou não propositalmente. Sim. Mas você pode sim. Então, eu acho que esse é um ponto da liderança, porque a gente tem que falar aqui abertamente, né? Que nem tudo são flores, Nem tudo né? são flores. Ainda mais no universo do empreendedorismo, né? A gente vive desafios diários, né? E às vezes a contabilidade, a gente acaba transmitindo uma capa de que a gente quase não tem problema, porque a gente sempre resolve problemas de todo mundo, né? Então, a gente gera, às vezes, uma impressão de que, nossa, eu já teve pessoas que falaram assim, Laísa, você não tem problema, né? Você tá sempre muito feliz, muito animada, mas é porque às vezes a gente eu acho que a gente se priva um pouco de declarar que a gente não está tão bem, né? Por estar sempre resolvendo uma situação difícil. Então, assim, gente, tenha empatia com os contadores. A gente também passa por problemas. E essa questão que você falou sobre, eu não estou muito bem, eu posso me ausentar do trabalho? Sim, eu acho que é super válido. Isso faz parte da liderança, porque se você tem um time engajado, se você tem uma equipe que resolve, não tem por que você estar ali presente o tempo todo dentro da tua empresa. Então, a liderança também é sobre ter autonomia e causar uma independência no time, né? Sim. Eu acredito que o time que é totalmente dependente do líder, a sua liderança não tá boa, né? Total, muito bom. E como que você chegou, falando do empreendedorismo, como que você chegou na contabilidade? Desde quando você abriu a sua própria empresa, Laísa, me conta. Então, eu comecei a estudar ali, né, no ensino médio, já pensando, projetando o meu futuro. Eu tenho uma tia que é contadora. Na época, ela me incentivou muito, falou, olha, Laísa, a contabilidade, ela potencializa outros negócios, te dá muita visão, eu acho que é um curso que combina com você e tal. E aí, daí, no momento, eu fiquei, assim, entre o direito, né, porque eu sempre gostei também de legislação, e eu fiquei entre o direito e a contabilidade.
Só que eu sempre quis ser empresária. Eu tinha um sonho de ser empresária. Então, o que eu fiz? Eu pensei, na contabilidade é mais fácil para eu poder empreender, porque eu vou conseguir abrir um escritório de contabilidade, né? Eu sei que no direito também, mas os processos demoram, naquela época era mais complicado. Hoje eu já tenho 15 anos de formação. Então, quando eu fui para a contabilidade, eu já fui com um propósito, né? Eu já entrei com o propósito de ser empresária. E aí, eu saí de um trabalho que eu tinha, que eu ganhava, assim, consideravelmente bem para a época, mas eu me desafiei a sair desse trabalho, porque não tinha nada a ver com contabilidade. Ah, não tinha? Não tinha. Tá. E aí, eu entrei para a faculdade, passei no vestibular, fui fazer estágio e, assim, com 2 meses, eu fui contratada. Tinha estagiários que já tinham 6 meses dentro da empresa e não tinha conseguido a contratação e eu, em um curto tempo, fui contratada. Eu sempre fui uma pessoa muito executora, né? Eu tenho um perfil de comunicadora, executora e dentro dos escritórios eu sempre tive muito resultados, né? Eu terminava o meu trabalho, eu saía procurando os colegas, tem algum trabalho para mim? Eu já terminei o meu, então assim, eu sempre tive foco no que eu queria, né? E então foi fácil, né? Quando eu terminei a faculdade, já passei no CRC, daí já abri meu CNPJ, já comecei a empreender, claro que com alguns desafios, né? Porque a faculdade ela não treina a gente para ser empresário, ela treina a gente para ser contador, né? Na verdade, nem bem o contador, porque a gente sai só com a teoria ali, tem que realmente encontrar botar a mão na massa para poder aprender, né? Tudo. Então, a minha história com a contabilidade começou, né, em 2011, 2010 para 2011, e para mim foi uma virada de chave. Eu tenho muitas oportunidades dentro da contabilidade, eu valorizo muito os meus colegas, eu sei que a gente tem desafios, mas a contabilidade é uma profissão linda, é uma profissão que potencializa a gente realizar muitos sonhos, assim como eu já realizei vários e ainda tenho muitos outros para realizar também. E foi uma paixão. Eu sou contadora por paixão, eu não faço a contabilidade por obrigação, eu não faço contabilidade porque eu não tive opção. Pelo contrário, eu tive opção, mas eu escolhi a contabilidade. Que legal. E você leva essa paixão para os seus colaboradores também? Muito. Eu falo para eles que eles podem tudo, né? Elas podem tudo. Eu falo para elas que elas têm hoje oportunidades de crescerem dentro da lei de contabilidade, de tornar-se lá sócia, né? Eu deixo isso muito aberto para o meu time, porque o meu sonho, o meu projeto não é crescer somente a mim, mas conseguir, com certeza, realizar os sonhos de todas as pessoas que estão envolvidas na minha operação, dentro do meu ecossistema. Então, eu falo para elas, olha, a contabilidade é uma porta de entrada para o sucesso. Se você quer realizar os seus sonhos, você só tem que fazer mais. Você não tem que ser aquele contador tradicional, que entrega aquele serviço ali meia boca, só para se livrar, digamos assim. Mas encara com amor, né? Faça o negócio com energia, com vontade, leva resultado para o seu cliente. Faz uma contabilidade estratégica. Hoje, o nosso ponto principal do escritório é a contabilidade estratégica. Já é algo que a gente vem fazendo há muito tempo. E a gente tem tornado referência no mercado. Legal. Hoje, na região norte, nós somos referência. Ali de contabilidade. Você não contou para o pessoal? Eu sou de Palmas, Tocantins. É uma capital, né, muito jovem, mas muito promissora, muito grande. A gente está crescendo muito, muitas empresas, muitos negócios. E, assim, eu amo Tocantins, né? Eu venho para São Paulo, eu falo que aqui agora é minha segunda casa, né? Depois que eu entrei pro FAIR, eu tô sempre em movimento, estou sempre aqui em São Paulo. E a gente tem até um spoiler aqui, que a gente tá abrindo uma filial da Líder Contabilidade aqui em São Paulo. Legal. Vocês estão sabendo em primeira mão, viu? Mas, que orgulhosa que né? Estou. Muito. Isso tudo é FAIR Club, gente. Depois que eu entrei para a Liga, eu tive uma visão muito diferente de negócios, né? E aí foi surgindo oportunidades. Eu falei, por que não? Né? A gente está no centro de tudo. Eu falei, por que não ter a Líder Contabilidade de São Paulo? E aí agora a gente já está, né, organizando o escritório, montando tudo. A gente vai ter estrutura física aqui também. E é o efeito, né, do crescimento do ecossistema. A gente começa, depois que eu entrei nesse mundo, né, nesse universo de mentorias, eu cresci muito. Eu tive resultados fantásticos. Eu falo que a minha empresa cresce na medida que eu cresço.
isso. Então, se você investe em você, investe em conhecimento, cara, não tem como não dar certo. As coisas acontecem, né? Se você entrega acima da média, não tem como você estar na média. É claro que você vai estar acima da média também. Perfeito, né? Adorei essa frase, muito boa. E eu ia te perguntar do futuro, mas você já falou, então. Já, então tá a gente está em projeto de expansão, a gente atende todo o Brasil, né? A nossa contabilidade é uma contabilidade mais direcionada, é uma contabilidade, é um movimento diferente, né? A gente já faz um movimento muito diferente. Então, eu acredito que muitos negócios necessitam da líder contabilidade. A gente consegue ali extrair resultados e demonstrar isso para os nossos clientes de uma forma clara, objetiva e que vai, com certeza, dar os melhores direcionamentos. E aí começou a surgir as oportunidades, a gente fechou alguns contratos aqui em São Paulo, e aí eu vi a necessidade da gente expandir para cá. Então, de primeira mão, a líder já tem uma filial em São Paulo. Que legal! E é muito gostoso te ouvir falar, Liza, porque a gente vê a paixão. A gente sente a energia que você falou, a energia da paixão pela profissão e por querer que todo mundo cresça. Você quer crescer, seus colaboradores crescerem e na contabilidade a gente também quer que os clientes cresçam. Claro. Quanto mais eles crescem, melhor pra gente. Melhor pra gente. Eu falo assim, eu costumo chamar os meus clientes, né, para essas reuniões pontuais que a gente tem frequente. Eles têm total acesso a mim, então quando eles querem estratégia, eles já entram em contato e aí já me perguntam sobre posicionamento. Eu já tô totalmente assim, fora da contabilidade tradicional, né? O cliente já dá estratégia de vendas, estratégias de processos, às vezes é um ajuste ali que já vai potencializar um grande resultado para a empresa. Então a gente consegue dar todas essas estratégias e hoje a gente sabe que o mercado ele cresce a cada dia e a cada dia a gente que está nesse movimento diferente consegue ir para um próximo nível, né? Então por que não trazer esse movimento para outros estados, para outros lugares e fazer com que essas empresas cresçam através da líder contabilidade. Muito legal. Parabéns. Obrigada. Eu estou emocionada pela paixão que eu vejo aqui e tenho certeza que essa filial e as próximas que virão serão um sucesso, porque você, Amém. Executora, faz tudo que a gente ensina, o que outras pessoas ensinam, e é aplicar, né? Com certeza. A gente falou muito de sonho aqui. O sonho... Todo mundo tem um sonho, sabe que tem que pagar um preço por esse sonho acontecer. Não é do nada, não é da noite por dia. Não é. Aqui, ó, são 15 anos de trajetória. Então, é muito legal ver esse crescimento. Que bom. Assim, eu falo que realmente eu fico muito... Eu olho lá atrás e vejo tudo que eu passei na contabilidade, altos e baixos, desafios, como mulher jovem. Às vezes eu me deparava em grandes empresas e, assim, às vezes a pessoa olhava assim, né? Meu Deus, é quase uma menina, né? Uhum. E você responder ali pelo patrimônio daquele negócio que fatura milhões. Então, eu tive alguns desafios, né, no início, até passar a segurança que era necessária, amadurecer esse posicionamento para poder chegar ali e pegar grandes empresas. Hoje a gente já tem grandes empresas dentro do nosso ecossistema, mas isso foi realmente uma caminhada, foi um processo de crescimento que não teve pausas, né? Eu sempre fui muito acelerada, então eu sempre busquei estar na minha melhor versão, sempre. E eu acho que isso é o que faz com que os empresários cresçam, acreditar que ele sempre pode ir mais longe e se ele se conectar com as pessoas certas, no ambiente certo, com certeza ele vai para o próximo nível e não tem como não obter o sucesso. Muito legal. Chegando na reta final, esse insight já foi muito, muito bom, mas para você se conectar com as pequenas e médias empresárias que estão aqui no Líder Maravilha, a gente falou de liderança influenciadora. Qual é o último conselho, último recado para ela que está lutando para essa liderança acontecer? Fala para ela. Então, mulheres, você aí que está diante de uma organização, gerenciando o time, a liderança ela começa com a gente. Eu acho que nós precisamos liderar
a nós mesmos primeiro, para depois a gente liderar o nosso time, um dos nossos liderados. Primeiramente, tenha sempre em mente que você pode mais e que as pessoas estão te vendo, as pessoas estão te assistindo. Então, a forma como você se veste, a forma como você fala, os ambientes que você frequenta, tudo isso faz parte da sua liderança, faz parte da sua influência. Então, se você lidera toda a sua emoção, todo o seu entusiasmo, o seu posicionamento, isso vai transbordar. E vai, com certeza, chegar ali nos seus liderados. Você vai conseguir influenciar eles a ir mais longe, a buscar um conhecimento melhor, incentivar eles no poder de ambiência, de tudo. Então, primeiro você consegue ali liderando você, isso vai transcender e vai chegar nos seus liderados, com certeza. Muito bem. Começa por você, hein? Começa por você, mulher. Que aí é só sucesso. Só sucesso. Laísa, muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço, foi incrível, gente, o ambiente aqui tá maravilhoso, eles não brincam em serviço, a Carla, ela é maravilhosa, olha o que ela preparou pra gente, podcast de verão, muito obrigada, Carla, fiquei muito feliz com o convite, e conte comigo na comunidade, se precisar um dia, quem sabe, a gente fazer um encontro, tô bem pensando em participar, né, de todos os eventos que você tá se movimentando, porque você não para também, né? Tem muita a coisa energia, boa. Muita coisa boa acontecendo. A Carla, ela tem total minha admiração. Acho linda a forma como ela conduz vocês, mulheres. Nós, mulheres, eu faço parte do FAI. Então, eu também sigo muito ali a forma que ela lidera, a forma que ela mostra ali a questão de gerir pessoas. Eu sou apaixonada pela liderança dela com as pessoas. E eu fico acompanhando. Eu tô longe, né? Tô no Tocantins, mas estou perto. Estou sempre ali acompanhando tudo. Perto. Obrigada por ter passado tanto conhecimento e paixão para as nossas líderes e pelo seu tempo da mão aqui. Obrigada, Laísa. Tamo junto, eu vou te visitar lá no Tocantins. Com certeza, gente, vamos cobrar aí, viu? Vamos cobrar, hein? E para você que nos assistiu, nos ouviu, muito obrigada. Lembre-se que a sua liderança começa por você, para você poder inspirar e espelhar no seu time. Obrigada, Laísa. Obrigada a todos. Um beijo e até a próxima.